Então, para a gente manter a pontualidade dos nossos eventos, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo e boa tarde aos procuradores que estão aqui conosco e que aceitaram gentilmente o nosso convite, a doutora Juliana Furtado, que é procuradora-chefe da Defesa da Procuradoria da Terceira Região em São Paulo, minha orientadora no mestrado, a quem eu agradeço sobremaneira por não ter desistido até hoje de mim, e o doutor João Gronier, que é coordenador-geral de Estratégia e Recuperação de Créditos da PGFN, também é nosso amigo de longa data, desde os tempos que ele ainda atuava em Volta Redonda, e nós o perturbávamos quase que diariamente com os problemas de um cliente que nós tínhamos lá e que a operação era concentrada em Volta Redonda. Ou seja, nós estamos aqui hoje com duas autoridades, efetivamente, em matéria de transação tributária, que estão vivenciando na prática esse novo instituto. Mais que isso, acho que são dois procuradores que bem representam a PGFN dos dias atuais, cada vez mais aberta ao diálogo com os contribuintes e colaborativa na missão efetiva de fazer o nosso país um ambiente muito melhor para o desenvolvimento dos negócios, né? Que eu acho que vai ser fundamental para nos ajudar a sair dessa crise que a gente está vivendo sem precedentes. A nossa ideia aqui hoje, no webinar, é continuar com os nossos debates, então, sobre transação, né, que foi iniciado no mês passado, onde o João também participou dessa nossa série inaugural, e nós vamos dividir esse nosso bate-papo da seguinte forma. O João vai tratar primeiro da transação excepcional, no âmbito da dívida ativa, que foi inaugurada agora muito recentemente pela portaria 14.402 de 2020, e a Juliana vai falar um pouquinho da transação no âmbito do contencioso, que tem gerado bastante dúvida também, é por ser uma coisa bastante nova. Então, João, agradecendo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bom, Pedro, muito obrigado pelo convite, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, viu? Sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Eu acho que os webinars nos aproximaram nesse mar de distanciamento que criou a pandemia do Covid aí em 2020, mas estou sempre aqui à disposição para que as dúvidas sejam retiradas da melhor maneira possível e a gente consiga avançar institucionalmente como um país a sério. Giuseppe, obrigado também, cara, pela presença aqui, é sempre confortante ter você do lado aqui, é um grande amigo, e Matheus também, já trabalhamos bastante em vários casos, né? Obviamente em lados opostos, mas é sempre um prazer aí dialogar com um tão bom advogado, um corpo de advogados tão qualificado. E Juliana, minha querida amiga e colega de trabalho, primeiro, mais uma vez, a gente está aqui junto numa live, é um prazer enorme, viu, dividir carreira e dividir espaço aqui nessa live com você. Eu vou propor dividir a minha fala inicial em três blocos, né? Vou fazer uma introdução rápida, talvez uma nota sobre a capacidade de pagamento, que eu acho que é a cereja do bolo da transação. Depois eu acho que me permitir fazer, acho que a gente já está maduro para isso, fazer uma linha do tempo, de como aconteceu desde dezembro, desde a edição da MP 899 até hoje em dia, no estado que a gente se encontra, que é com a abertura de uma transação excepcional, cujo prazo para adesão começou agora dia 1º de julho, essa é numa segunda parte, e depois numa terceira parte dá um detalhamento um pouco mais específico sobre a transação excepcional que a portaria publicada muito recentemente trouxe aí algumas dúvidas e questionamentos que eu acho que é justo que a gente esclareça o máximo possível. Então, veja, a transação é um instituto muito recente, embora esteja no CTN há mais de 5 décadas. Eu já tive a oportunidade de falar aqui na live anterior que decorre, obviamente, a sua regulamentação demorou a acontecer, porque decorre de um amadurecimento do corpo, não só de advogados públicos do lado da administração tributária, mas também, muito importante, do lado da advocacia privada, que se colocou como um interlocutor fundamental nesse processo todo. O Congresso Nacional, obviamente, com seu papel legislador fundamental, não só para avaliação e aprimoramento da AMP, que aí depois se transformou na 13988, mas que também permitiu com que a gente chegasse aqui em 2020, final de 2019, início de 2020, com um instituto desse. E veja, a transação, ela de fato, ela tem uma série de benefícios a oferecer. Dentre eles, ou seja, dentre as várias possibilidades que uma transação oferta, muitas se comunicam, por exemplo, com o negócio de processual, ou seja, a gente pode estar diante de um fato, diante de uma circunstância em que o devedor ele pode optar ou por celebrar um negócio processual ou por celebrar uma transação. E um bom exemplo disso, por exemplo, é a questão relacionada com a substituição de garantia. Ambos os instrumentos são viáveis para esse tipo de intenção.
certo? Agora, a transação ela tem um diferencial aí quando, no que tange a dívida ativa, que é a possibilidade de a concessão de desconto, de redução do crédito, do somatório do crédito total escrito em dívida ativa em desfavor do devedor. E essa é, de fato, a nota que mais gera questionamento. E veja, essa questão do desconto, ela gravita em torno de um conceito que eu nunca gosto de perder a oportunidade para reforçar, que é o conceito da recuperabilidade ou da irrecuperabilidade do crédito público, certo? E, dando um passo um pouco mais atrás, obviamente a recuperabilidade e a irrecuperabilidade, ela está ligada a um outro conceito. Veja, que não é complicado, é o conceito de capacidade de pagamento. Afinal de contas, diz a igualdade, diz o princípio da igualdade material, que seria justo conceder descontos para pessoas jurídicas ou físicas a que se colocassem, quando eu digo descontos, não é desconto de um crédito privado, desconto de um crédito do povo, desconto de um crédito público. Aqui a gente sabe, subsidia as políticas públicas. Não é um crédito da União, do Estado, do município, é um crédito que, em última análise, pertence a cada um dos que se propuseram a morar no nosso grande e belo país, que é o Brasil. Então, veja, conceder descontos não é uma coisa tão trivial. A gente precisa estabelecer um critério, afinal de contas, há quem mereça ser digno de uma política de redução do crédito e há quem não deveria ser submetido a essa tal política. E aí é preciso olhar, então, com muita franqueza, sobre a capacidade de pagamento, ou seja, o quanto aquele devedor, já inscrito em dívida ativa, tem a condição de liquidar. Se ele tiver a condição de liquidar a integralidade do seu crédito, e veja, isso não é uma peculiaridade do Brasil, é uma peculiaridade daqueles países que se colocam à disposição de conceder descontos. Os países desenvolvidos, eles não costumam dar desconto, aliás, eles não dão desconto para crédito considerado recuperável, tal como agora o Brasil fez. E, portanto, a capacidade de pagamento que orienta a recuperabilidade ou irrecuperabilidade é a nossa clave de sol desse todo sistema. E na última live, eu não vou repetir, mas eu tive a oportunidade de dizer aqui, de detalhar um pouco mais, aqui a gente tem uma regra geral, que é estabelecer a recuperabilidade ou irrecuperabilidade a partir da capacidade de pagamento, e uma regra especial, que é estabelecer a recuperabilidade ou irrecuperabilidade a partir de critérios objetivos ligados ao devedor ou ligados à dívida. Então, por exemplo, a recuperação judicial e a falência é um critério objetivo ligado ao devedor, que deprime automaticamente a recuperabilidade dos seus créditos, certo? Agora, não estando nesses critérios objetivos, a gente precisa partir, de fato, para olhar o quanto pode aquele contribuinte liquidar da sua dívida. Se puder liquidar a integralidade, que assim faça sem desconto. Se não puder, a gente precisa graduar os descontos proporcionalmente à sua capacidade, obviamente observando os limites legais que impõem lá 13988, certo? Então, essa linhas gerais, é um resumo sobre o que eu tinha falado sobre capacidade de pagamento, sobre irrecuperabilidade ou recuperabilidade e sobre essa grande possibilidade da transação que é liquidação de créditos com desconto. E veja, passando para um segundo ponto, como é que funcionou na linha do tempo a questão da transação no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Veja, em setembro, outubro de 2019, ninguém tinha noção, infelizmente, que a gente seria assolado, que o mundo seria assolado por uma pandemia do nível que é a do coronavírus. Portanto, a gente estabeleceu, criou-se um instituto, regulamentou-se um instituto antigo, por meio da MP 899, voltado para a recuperabilidade, veja, desculpe a contradição, mas é para a recuperabilidade dos créditos de difícil recuperação. Afinal de contas, a nossa carteira, que hoje é de 2,4 trilhões de reais, desculpa, uma boa parcela delas é de crédito irrecuperável de difícil recuperação. Então, se dirigir essa política a tentar, de alguma maneira, facilitar o pagamento desse crédito por meio da concessão de desconto e o alongamento extraordinário. E aí veio, já logo no início, não só a regulamentação do Instituto, mas também o primeiro edital, o edital 1 de 2019. E voltado para quem? Voltado exatamente para aquelas pessoas que tinham créditos irrecuperáveis, cuja recuperabilidade era definida pelaquela regra objetiva que eu disse. Então, a gente tem lá pessoas físicas e jurídicas, cuja recuperabilidade é definida por uma situação cadastral dela. A pessoa jurídica com o CNPJ baixado, a pessoa física com o óbito anotado, está lá no edital 1 a possibilidade de adesão com descontos. Bom, superamos 2019, entramos em 2020 com esse edital na rua, até que veio
março já estava muito claro, bastava olhar para os países da Europa e para os dados que a gente já tinha no Brasil, que a pandemia ia vir com toda a força para o Brasil e ia, de fato, colocar as nossas políticas econômicas de joelho. Foi, então, que pensou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em permitir, naquele primeiro momento, a possibilidade da manutenção. Aliás, é um conjunto de atividades, viu? A PGFN ela se colocou na posição de querer, de fato, ser um ator relevante na ajuda da manutenção de uma política econômica minimamente... Veja, a gente ainda... O coração ainda pulsava, né? E, portanto, a gente precisava ali, por exemplo, prorrogar o período das certidões negativas, suspender a atividade de cobrança, isso foi fundamental, aliás, foi prorrogado agora também essa suspensão das atividades de cobrança, a suspensão da rescisão dos parcelamentos, e veio aí a transação extraordinária da portaria 9924. Veja, ela se aplicava a todo tipo de pessoa jurídica ou pessoa física, com raras exceções, né? A Simples Nacional estava de fora, eu já tive a oportunidade de dizer o motivo, depende de uma lei complementar, créditos, a multa criminal também de fora, mas ela era franqueável para todos os tipos de pessoas jurídicas e físicas, salvo raríssimas exceções. E porque assim se propunha fazer, não era possível dar desconto naquele regime. Então, como se formatou? Olha, uma entrada em 3 meses pequena e depois o saldo do restante em parcelas equivalentes ao que restou do crédito dividido pelo número de meses faltantes, tá? Sem desconto. Afinal de contas, a gente estava falando aqui de pessoas físicas e jurídicas que detinham créditos recuperáveis e irrecuperáveis. E eu não poderia dar desconto para quem tinha crédito recuperável, certo? Bom, não foi suficiente. E isso a gente precisou observar ainda março, início da pandemia no Brasil, março, abril, maio, precisou observar o cenário econômico para perceber que aquela transação extraordinária ela não tinha sido suficiente. Foi, então, quando a PGFN colocou na rua uma nova ferramenta, aí sim, hábil a captar os signos de deteriorização gerados pela pandemia do Covid-19. E aí foi a transação excepcional a que trouxe essa nova ferramenta. E veja, olhando os dados econômicos, qual foi a consideração que foi feita lá para poder desenhar, esquadrinhar essa transação excepcional? Isso eu acho que é uma questão importante da gente explicar. Veja, a gente vinha, o Brasil, num crescimento lento, mas vinha num crescimento de um país em desenvolvimento, como alguns exemplos a gente tem no mundo. Até que veio a transação excepcional, ou melhor, desculpa, até que veio a pandemia, e isso degradou muito a atividade econômica, de modo que a gente precisou, então, estabelecer aí um período de estabilização fiscal para os nossos devedores, certo? Ou seja, um momento em que a gente ia precisar cobrar os créditos, obviamente, mas de uma maneira muito facilitada. Ou seja, permitir a regularização dos devedores, mas de uma maneira muito facilitada. Isso justifica, se a gente for olhar lá para a transação excepcional, para a portaria, aquela possibilidade de dividir a entrada em até 12 prestações. Ou seja, durante um ano, durante 12 meses, que é exatamente o período de estabilização fiscal que a gente estima que ocorra no país, pode o devedor pagar o seu débito, 4% do seu débito, ou seja, uma parcela bem pequena, em até 12 prestações, ou seja, 0,33% por mês do seu débito. Por quê? Porque a gente está diante de um cenário que precisam de regularidade fiscal, precisam manter essa regularidade fiscal. Agora, não adianta, não estão gerando receita, afinal de contas, houve um impacto significativo na geração de resultado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Agora, a sistemática também prevê, da portaria excepcional, um segundo momento. E qual é esse segundo momento? É um momento de retomada fiscal, certo? Ou seja, passado esses 12 meses em que se compreende plenamente a dificuldade de manter a regularidade fiscal e, por isso, a entrada bem facilitada, estabeleceu-se a possibilidade de quitação do débito com 2 limites mínimos. Ou seja, vai ser o limite mínimo com descontos. Aqui eu estou falando, obviamente, com descontos. Afinal de contas, trata de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. O saldo desse crédito total com descontos, ele vai ser dividido pelo número de meses resultantes, subtraindo os 12 iniciais, obviamente, e o limite mínimo vai passar a ser ou a fração
do somatório total sobre o número de meses restantes, escolhidos lá pelo devedor, são várias modalidades. Se quiser pagar em um número menor de meses, o resultado, o desconto vai ser maior. Se optar por um número maior de meses, o número de descontos vai ser menor. Ou então, numa fração reconhecida do seu resultado. O que significa dizer que, no momento de retomada fiscal, caso o contribuinte consiga retomar num ritmo, e aqui fica o meu desejo para que consigam, de fato, melhor do que o estimado, essa prestação ela vai ser liquidada com um patamar mínimo diferente do resultado da divisão do saldo final pelo número de parcelas. Então, veja, foi pensado nesse cenário em que a curva do crescimento ela vinha tímida, mas vinha a nível Brasil, a gente já conhece, né? Teve uma grande depressão, e aí a linha vai tender de uma maneira muito vagarosa, e por isso os prazos alongados aí de um ano, a gente pode quitar em até 145 meses, se somar os 12 iniciais, mas vem esperando uma retomada a partir de 2021, 2022, da economia e, portanto, uma retomada aí da geração de resultados de pessoas físicas e jurídicas. Alguns aspectos também merecem relevo quando a gente trata da transação excepcional. Um deles, que eu acho que é bastante interessante, por exemplo, a portaria não previu, não estabeleceu a necessidade, como era comum acontecer nas transações anteriores, daquela entrada dobrada caso viesse o crédito de um parcelamento rescindido. Veja, a portaria não fala nada disso, o que significa dizer que, caso venha de um parcelamento rescindido, pode aí aderir sem a necessidade de duplicação, né, de a majoração da entrada, ciente da circunstância difícil pelo qual passam as empresas, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas no atual momento. Estabelece também uma graduação considerável, que pode chegar até 100% dos acessórios de juros, multa, encargo legal dos seus créditos, na hipótese da capacidade de pagamento, assim sugerir. Isso é muito relevante, ou seja, considerar a dificuldade e tentar encaixar, por meio da transação, o volume total de créditos na possibilidade do contribuinte e moldar ele a isso, eu acho que é fundamental. E aí, para finalizar, já caminhando para o final, eu queria aqui reforçar uma passagem que eu acho que o Procurador-Geral, o doutor Ricardo Soriano, colocou de maneira muito feliz na coletiva do Ministério da Economia, que é o seguinte: olha, a transação, ela, disse lá o Procurador-Geral, ela é como dosar medicação para pessoas que estão com enfermidades diferentes ou, eventualmente, até para pessoas que não estão enfermas. O que significa que é medicar aquela pessoa que está com uma gripe de uma maneira, aquela pessoa que está num estado mais grave de outra maneira, aplicando, obviamente, a posologia diferente de medicação, e negar o remédio para aquelas. Eu compreendo que deva ser até uma minoria na atual circunstância pandêmica, mas veja, tem pessoas físicas e jurídicas que estão faturando mais. Eu sei que é uma minoria, mas tem. Precisariam elas do mesmo remédio da pessoa, de uma empresa, por exemplo, que se dedicava à atividade de turismo? Eu acho que não. Isso vulneraria o princípio da igualdade material, a que a gente tanto tende a primar na nossa atividade de a gestão dos créditos públicos. Enfim, o que eu quis dizer é que o nosso objetivo, um dos objetivos da transação, como um todo, seja ele do edital, da transação extraordinária, da transação excepcional, é primar por aquilo que a gente deve estabelecer e colocar dentro de uma vitrine, que é a justiça fiscal. Veja, essas são as palavras iniciais aí. Eu queria aí também cumprimentar não só vocês quatro, como também todos que estão nos ouvindo aí, dar uma boa tarde e saudar todo mundo dessa sexta-feira, viu? Era mais ou menos o que eu queria dizer inicialmente. Ótimo, João. Parabéns aí pela exposição. Eu acho que você tocou nos principais pontos. Eu queria reiterar uma vez mais o que o Pedro falou no começo, agradecer a sua presença, a presença da Juliana, cumprimentar todos os procuradores que estão nos assistindo também, na pessoa de vocês dois, e dizer que uma vez mais eu fui surpreendido positivamente, eu acho que todos nós fomos surpreendidos positivamente pela iniciativa da Procuradoria e do Ministério da Fazenda em relação à transação, né? Nós já tínhamos tido aquela primeira regulamentação onde claramente a Procuradoria sinalizou que estava querendo essa proximidade com o contribuinte, e agora, cara, uma vez mais, com essa regulamentação nova da 14.402, mostra-se para o contribuinte que a Procuradoria está preocupada com a situação
de todos nós. As possibilidades dos redutores que foram colocados, as hipóteses em que eles serão aplicados, tudo isso mostrou muito claramente a preocupação da Procuradoria em relação ao contribuinte nesse aspecto. Então, uma vez mais, gostaria de parabenizá-los por isso, tá? E dizer que se a gente olhar além disso, né, para a possibilidade que está dando para o contribuinte, mas também olhar para a necessidade da Procuradoria de se desafogar em relação a aspectos que não são os aspectos mais relevantes, eu olhando aqui o Procuradoria em Números, que foi publicado há pouco tempo atrás, eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás, a Procuradoria no ano passado teve um montante cavalar de mais de 3,2 milhões de processos ingressados para manifestação da PGFN para 2.126 procuradores, o que dá uma média de mais de 1.500 processos para manifestação de um único procurador. É óbvio que há uma necessidade de a gente esvaziar um pouco esse contencioso e fazer com que a Procuradoria foque naquilo que é importante, correr atrás de devedor quanto mais, entre outras coisas. Então, uma vez mais, João, gostaria só de te parabenizar pela exposição e passar a palavra, porque nós estamos ansiosos para ouvir a doutora Juliana em relação à transação no contencioso e mostrar para a gente que bicho é esse, né? O que é o contencioso de relevante e disseminada controvérsia? Então, Juliana, você tem a palavra e nós somos só ouvidos, tá? Tá no mudo, Juliana. Obrigada, Giuseppe. Eu agradeço ao convite feito pelo Pedro, pelo Giuseppe, pelo Matheus. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais em companhia do João, meu colega, procurador. Sempre muito bom ouvi-lo, João. E realmente eu tenho, em todas as oportunidades que eu tenho, eu falo que o João faz parte de uma turma dentro da Procuradoria muito empenhada em fazer com que a transação aconteça. Então, estamos todos juntos nessa empreitada e é um prazer enorme poder estar aqui hoje falando para todos vocês, um público tão qualificado que certamente também está, como nós, né, João, ansioso e querendo saber como que essa transação efetivamente vai se operacionalizar. Então, nós vínhamos até então, o João fez um retrospecto aí muito interessante da transação. Então, desde lá da MP do contribuinte legal, a 899, nós sabíamos que a transação brasileira ela teria características bem próprias, e uma delas pelo fato de contemplar a transação do contencioso, né? Que é a chamada transação de teses, e que também engloba, até bom deixar bem claro, além da transação de teses, a transação de débitos de pequeno valor. Então, fazendo aqui uma distinção, até então, nós estávamos apenas com a possibilidade e a regulamentação da transação na dívida ativa. Então, João deixou bem claro aí que nós tivemos aí o edital número 1, que trata daquelas hipóteses do contribuinte que tem uma situação objetiva, que conversa com a sua capacidade econômica ruim, aquela baixa capacidade de pagamento do crédito tributário, e essas foram as primeiras hipóteses contempladas em edital. Aí o João colocou a vinda da Covid e todas as medidas que a Procuradoria tomou, e a transação do contencioso, ela veio na Lei 13.988, mas não havia sido regulamentada. Então, dia 16 de junho, ele passa a ser um marco importantíssimo na transação do contencioso. E por que eu falo isso? Porque foi a transação do contencioso, diferente da transação na dívida, tá? Como a gente está fazendo aqui essa diferenciação, ela acaba por englobar a necessidade de uma regulamentação um pouco mais ampla, que ultrapassa os muros da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, na verdade, essa portaria 247 de 16 de junho,
ela, na verdade, é uma portaria do ministro da Economia, tá? E ele traz a regulamentação da transação no contencioso. Pois bem, e qual seria a grande diferença e o que é que essa transação do contencioso tem de tão especial? Vejam, nós não teríamos transação se nós não tivéssemos por trás da transação a necessidade de resolver litígios de forma amigável. Tá? O que é a transação? Nada mais é do que a solução consensual de um litígio, é um meio alternativo de solução de controvérsia. Então, se é um meio alternativo de solução de controvérsia, é efetivamente a administração tributária trazendo para ela a resolução de um problema que até então a opção única do contribuinte era resolvê-lo na via judicial. Quando nós estamos falando de transação enquanto meio alternativo, o próprio nome está dizendo, né? Então, veja, na transação que a gente chama de transação da dívida, por quê? Porque exige a inscrição de um débito em dívida ativa para que aquele contribuinte possa ser brindado, consagrado com aquele meio alternativo de solução de controvérsia, né? Nós falamos da transação do contencioso enquanto a existência de uma dúvida. Eu tenho uma dúvida relacionada a uma tese jurídica que está em discussão. E essa dúvida ela é relevante. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser disseminada. Se eu não tiver dúvida, vejam, não há razão para a administração tributária oferecer qualquer que seja benefício para o contribuinte resolver aquela controvérsia. Tá? Então, eu preciso estar diante de um litígio e que esse litígio traga uma dúvida suficiente para que contribuinte e administração tributária possam dialogar. E nesse diálogo, haja concessões recíprocas de ambas as partes. E o que seria essa concessão recíproca? Como eu estou falando de uma transação, de uma tese jurídica, e daqui a pouco eu falo dos débitos de pequeno valor, só para pontuar aqui para vocês, estou falando da transação do contencioso que envolve uma tese, uma controvérsia jurídica disseminada e relevante. Então, nesse caso, há uma dúvida envolvendo uma tese jurídica e, portanto, eu estou diante do quê? De uma ação judicial ou de um litígio que ainda não foi judicializado, mas está na esfera administrativa, onde o contribuinte está questionando a exigibilidade do crédito tributário. Então, veja que aí a gente já faz alguma diferenciação em relação à transação da dívida, tá? Não que a transação do contencioso não possa envolver um crédito inscrito em dívida ativa. Obviamente que pode. Tanto pode como lá na lei 13.988 está dito que para o contribuinte se beneficiar com a transação do contencioso, ele precisa ter um débito inscrito em dívida ativa, uma discussão na esfera administrativa que ainda que esteja em fase de litígio, tá? Como também uma ação judicial, seja uma ação antiezacional efetiva, que o contribuinte entrou para questionar a exigibilidade daquele crédito, seja um questionamento dentro de um embargo à execução fiscal. Então, vejam que quando eu falo de transação do contencioso, eu estou falando de transação de uma tese. Tá? Eu tenho o contribuinte com uma dúvida, a Fazenda também, sobre como resolver aquele questionamento que existe envolvendo a exigibilidade do crédito tributário. E aí eu já vou fazer uma segunda distinção aí, então, entre a transação na dívida, porque na transação da dívida, não necessariamente esse contribuinte está discutindo a exigibilidade daquele crédito. Não necessariamente ele está nessa fase. Ele simplesmente pode ter um débito que ele declarou, não pagou, aquilo está inscrito em dívida ativa e está em fase de execução. Aquele débito pode vir a ser beneficiado pela transação da dívida ativa? Pode, desde que aquele contribuinte mostre que ele não tem capacidade para pagar aquele débito dentro do prazo que pela Fazenda Nacional é considerado de 5 anos, com desconto. Tá? Ele não consegue pagar aquilo se ele não tiver um desconto. Então, esse é o campo da transação na dívida.
A transação do contencioso seria o quê? Não necessariamente é só aquele contribuinte que não consegue pagar a sua dívida, tá? Que não, eu posso ter um contribuinte que tenha alta capacidade de pagamento, que jamais seria beneficiado com a transação da dívida, mas que tem um litígio, e esse litígio envolve uma controvérsia jurídica relevante e disseminada. Então, veja a diferença, exatamente porque a transação ela é muito mais ampla do que até então ela era. Porque até então, como faltava a regulamentação, nós só tínhamos uma transação voltada sob o olhar da irrecuperabilidade, tá? E claro, quando eu falo aqui, só para deixar pontuado, né, que quando a gente fala voltado sob o olhar da irrecuperabilidade, pensando na concessão de descontos, né? Porque o João colocou aqui que nós temos a portaria 9724, que trata de uma transação que é um diferimento de pagamento, que pode abranger qualquer contribuinte que tenha débito em espírito em dívida ativa, mas não tem desconto. Pensando no desconto envolvendo dívida ativa, eu tenho que olhar para a recuperabilidade. Já falando de transação no contencioso, a recuperabilidade ela está deixada de lado. Ela é trocada pela necessidade de um litígio. E esse litígio precisa ser relevante e precisa ser disseminado. E aí nós vamos entrar talvez, a pergunta mais importante envolvendo essa transação do contencioso, né? O que seria essa tese relevante disseminada? No primeiro momento, a Lei 13.988, ela trouxe uma definição apenas dizendo, até trazendo alguma semelhança com o que seria a repercussão geral, no sentido de que a controvérsia jurídica relevante seria aquela que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Vejam que quando a gente trata de repercussão geral, né, aquelas matérias que podem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, a gente também tem no Código de Processo Civil a identificação de que uma questão que tem repercussão geral é aquela que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. O que é isso, né? Ultrapassa os interesses subjetivos da causa significa que ultrapassa os interesses daquelas pessoas que estão litigando. Então, a controvérsia ela vai além das partes envolvidas no processo. Vejam que até a gente pode dizer que a relevância, ela, querendo ou não, ela exige que haja uma disseminação, porque se eu tenho que ultrapassar os interesses das partes do processo, eu preciso que aquela controvérsia se espraia para além do processo. E aí, Pedro, quando eu falo desse tema, eu lembro que você é me orientando, viu? E que eu não desisto de você, que eu sei que você queria escrever sobre isso, mas agora eu acho que você pode aqui enveredar para o campo da transação, que será muito bem aceito, tá? E seria uma dissertação por todos, certamente. Pois bem, então voltando aqui, o que seria uma controvérsia relevante, né? Ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa. E isso já está dito na Lei 13.988, mas parece que isso ainda está muito subjetivo, né? Seria necessário que a gente tivesse ainda alguns caminhos, alguns passos que ficassem mais característicos, até porque eu imagino que os contribuintes que estão aqui nos ouvindo, os advogados, enfim, de empresas que estão aqui nos ouvindo, certamente já devem estar pensando quais são os processos que eventualmente envolvam uma tese e se essa tese seria considerada relevante e disseminada. Quando veio a portaria 247, ela trouxe esse conceito de que precisa ultrapassar os interesses subjetivos da causa, bem como que preferencialmente não esteja submetida, aquela causa não esteja submetida ao rito dos recursos repetitivos. E por que isso, né? Preferencialmente, vejam, não quer dizer que aquela tese que venha a ser escolhida como relevante e disseminada não possa também ser objeto de um recurso representativo de controvérsia, mas preferencialmente que não seja. Exatamente por quê? Porque nós estamos diante de uma dúvida, de uma controvérsia que gera incerteza. E diante dessa incerteza, quais são o que contribuinte e fazenda abrem mão?
a fazenda abre mão de receber o crédito na sua integralidade, concedendo um desconto, ou mesmo diferindo o prazo de pagamento. Por outro lado, o contribuinte abre mão do quê? Ele abre mão de discutir a tese até o encerramento das possibilidades judiciais que existem para isso. Então, vejam que nós realmente vamos estar diante, tá, de uma tese jurídica cuja discussão abre-se mão, seja por parte do contribuinte aí, tá, que inclusive vai ter que renunciar à eventual discussão dessa tese, seja para os fatos presentes como para os fatos futuros, tá? E nós teremos o quê? A Fazenda Pública abrindo mão do recebimento da integralidade desses valores, na hipótese dela, se ela saísse vitoriosa na discussão judicial. Bom, e veio a portaria 247, e eu acredito que, de forma muito bem colocada, trouxe mais critérios para a gente identificar que teses são essas. E, por exemplo, estabeleceu que quando eu tenho uma tese que o impacto econômico dela é igual ou superior a R$1 bilhão, eu posso presumir que essa tese é relevante, tá? Por outro lado, quando essa tese que é eleita para ser objeto da transação envolve decisões divergentes entre as turmas ordinárias e a Câmara Superior do CARF, né? Ou mesmo se eu tenho divergência em relação àquele tema no âmbito do contencioso judicial. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de ser eleita qual é essa controvérsia jurídica relevante, tá? Por outro lado, vejam que a portaria 247, ela trouxe também alguns critérios para que a gente possa entender quando essa tese pode ser considerada disseminada. Então, ela disse o seguinte, ó, tem que ter pelo menos demanda em 3 tribunais regionais federais diferentes. Então, aquela mesma tese tem que estar sendo discutida em pelo menos 3 tribunais regionais federais diferentes. Bom, que tenha pelo menos 50 processos discutindo aquela tese com sujeitos passivos distintos, né? Ao mesmo tempo, se eu tiver um incidente de resolução de demandas repetitivas, isso já é um indício de que eu tenho uma controvérsia disseminada. E também, quando eu tiver uma demanda judicial ou mesmo uma demanda ainda na esfera administrativa, que envolva uma parcela significativa de contribuintes que integram um determinado setor econômico produtivo. Então, reparem que a portaria 247, ela foi, assim, muito precisa, tá, em estabelecer o que seria essa controvérsia jurídica relevante disseminada. Agora, existe algum grau de subjetividade na eleição de qual seria essa tese que pode ser encampada pela Fazenda Nacional? Sim, mas dentro desses limites estabelecidos pela lei. Porque no momento em que a Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, vai eleger junto com a Receita Federal quais são essas teses, obviamente que ela vai ter que olhar para uma série de questões. Ela vai ter que olhar, por exemplo, essa tese, ela vem sendo discutida nos tribunais? Qual é a probabilidade em relação ao êxito, tá, dessa discussão? Existe, por exemplo, outras discussões semelhantes a ela que já foram decididas pelo judiciário? Ou como é que está o posicionamento jurisprudencial, administrativo, judicial? Pode ser feito também uma análise sobre o custo para o recebimento desses valores ao final da discussão judicial. Quanto tempo essa discussão judicial pode demorar? Então, não é melhor encerrar essa discussão judicial desde já? Então, todos esses pontos vão ter que ser observados no momento em que se oferecer para o contribuinte a transação no contencioso, que sempre se dará por meio de edital. Então, é uma transação por adesão, onde o contribuinte vai
aderir àquela proposta que será oferecida pela Fazenda Pública. Já encerrando aqui a minha fala, até para que a gente dê tempo para os debates, eu só vou falar uma outra coisa. Quando a gente fala de transação no contencioso, além da transação de teses que eu acabei de explicar, nós temos também a transação de débitos de pequeno valor, que são aqueles débitos de até 60 salários mínimos que estejam em discussão administrativa ou judicial, tá? Então, isso é bem importante também, porque a gente sabe que tem uma massa muito grande de processos que não vale a pena o custo da cobrança, dado o seu valor. Mas isso impacta a vida do contribuinte, porque ele está com o nome no CADIM, ele tem empecilhos para que ele possa realizar a atividade econômica dele, porque ele tem aquela dívida, né? O que muitas vezes a Fazenda não faz é cobrar, né? Porque são dívidas que muitas vezes nem atingem 20 mil reais, por exemplo. Mas nada impede que aquele contribuinte tenha a negativação do seu cadastro aí de adimplemento, né? De inadimplemento. Então, eu fico aqui à disposição para as perguntas e já agradeço novamente o convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Bom, Juliana, uma vez mais, ratificando só o nosso agradecimento, parabéns pela sua exposição. Eu acho que o começo da sua exposição já foi bastante, como é que eu posso dizer? Foi bastante feliz, tá? Porque falou exatamente o que todos nós estávamos querendo ouvir, assim, o que vai ser objeto da transação no contencioso de disseminada e relevante controvérsia, quando você responde que as teses, as discussões é que vai ser o núcleo disso, pô, para a gente já é uma grande informação, porque para imaginar, se a gente olhar as principais questões em contencioso no Brasil hoje, a gente está há décadas aguardando uma solução. Então, eu acho que essa sua observação logo no começo da exposição foi uma observação bastante importante. E eu vou fazer duas perguntas aqui muito rápidas que a gente recebeu aqui no chat e a gente vai direto ao ponto. Assim. A primeira delas, que eu gostaria de fazer a você, é o seguinte, você falou de edital, né? Eu queria entender, primeiro, se já tem alguma previsão por parte de vocês de quais teses serão essas que vão vir no edital, e se o contribuinte já pode aderir, assim, ainda tem que aguardar o edital, essas teses já estão definidas, a gente já pode aderir, o que é? Quais são aí os próximos passos? Bom, excelente essa sua pergunta, porque assim, Giuseppe, a gente já ultrapassou o primeiro obstáculo, que era ter a regulamentação. Então, já temos a regulamentação, agora basta sair o edital. Ainda não temos nenhum edital em matéria de contencioso, mas a Procuradoria, junto com a Receita Federal, já estão estudando quais são essas hipóteses. Quais são as hipóteses de teses que poderão ser oferecidas mediante o edital. E nesse ponto, é bem importante uma novidade que foi trazida pela Portaria 247, que apesar do contribuinte não poder customizar essa transação, porque ele não pode, por exemplo, levar para a Fazenda Pública determinada tese que ele quer transacionar, porque ele depende do edital e quem escolhe essa tese é a administração tributária, é importante deixar claro que pode haver propostas de teses à Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Que serão avaliadas. E quem pode propor essas teses? O secretário do Ministério da Economia, o secretário executivo, o PGFN, né, o procurador-geral, o secretário da Receita Federal, presidente do CARF, e agora entra o que talvez seja muito importante aqui para todos nós, o presidente do Conselho Federal da OAB, o presidente do CNJ e o presidente da Confederação Representativa da Categoria Econômica ou de centrais sindicais, aquelas mesmas que indicam os representantes para o CARF, para o regime paritário do CARF. Então, isso é super importante, por quê? Porque o contribuinte, por meio das suas entidades de classes representativas, ele vai poder ser ouvido, tá? E aí o papel importante de que esse contribuinte, ele pode, dentro desses critérios objetivos que foram trazidos pela portaria e pela própria lei, definir controvérsias que efetivamente
dependem de uma resolução e que se enquadram dentro daquelas hipóteses que eu coloquei aqui para vocês, que seja disseminada, que envolva valores relevantes, que tenha um impacto num setor econômico específico da economia e que não tenha ainda uma prognose de êxito. Então, ninguém sabe quem vai ganhar aquela tese, nós ainda não temos a certeza sobre a solução daquele litígio. Então, veja, por meio dessas entidades, né, essas teses poderão ser propostas via contribuinte. Isso é bem interessante porque a Fazenda ela vai poder ter o quê? Um espectro amplo, né, sobre quais teses ela poderá soltar via edital. Então, nós ainda não temos edital aberto, mas já está aberta a possibilidade de teses serem oferecidas pelos órgãos representativos e a própria Fazenda já está trabalhando nessas teses para que ela efetivamente possa apresentar os primeiros editais envolvendo o tema. E aí um ponto que é super importante quando a gente fala dessa transação, né, do contencioso, que pode englobar qualquer contribuinte que tenha um débito cuja tese que foi eleita esteja também sendo questionada por aquele sujeito passivo. Legal, Juliana, obrigado. Mais uma pergunta que apareceu aqui no chat foi quais são as vantagens que podem ser conferidas ao contribuinte que aderir à transação do contencioso? Elas são aquelas mesmas que são concedidas lá na transação de dívida ativa? Isso é muito bom, porque eu acho que o João pode complementar aqui, né? Na verdade, quando a gente fala da transação no contencioso, ela traz os principais benefícios da transação da dívida, que é o desconto, só que é o desconto de até 50% do valor do crédito. Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Porque o valor do crédito é o crédito como um todo. E na transação na dívida, não pode atingir o valor do principal, né, João? Então, aqui não. Quando a própria lei, quando fala da transação do contencioso, ela fala até 50% de desconto no valor do crédito. Então, crédito a gente entende que é o débito inteiro, né, com todos os seus acréscimos, principal, juros e multa e eventual encargo legal que possa ter naquele crédito. A outra vantagem é a possibilidade de ser pago por meio de um diferimento, né? Então, o mesmo diferimento que pode ser dado na dívida pode ser dado aqui, mas aí aqui a gente tem uma restrição. O diferimento é até em 84 prestações, tá? E na dívida a gente tem um diferimento maior, a possibilidade de diferimento maior quando se trata de determinadas pessoas jurídicas específicas, pessoas físicas ou jurídicas específicas. Em relação a débito previdenciário, é igual. É só até 60 prestações, né? 60 parcelas. E no caso da transação do contencioso de pequeno valor, o contribuinte só consegue o desconto máximo, ou seja, de 50%, se ele pagar o débito em até 12 vezes. Então, veja, o que a gente não tem aqui é aquela possibilidade que a gente tem da transação da dívida em relação a possibilidade de negociação de garantia, possibilidade de apresentação de precatório. Então, se o João quiser até complementar, eu acho que essa acaba sendo também uma diferença interessante, né? Porque o objetivo é o mesmo, que é encerrar o litígio, mas nós estamos diante de situações diferentes, né? Numa eu já tenho um crédito exigível sendo cobrado, e na outra eu tenho uma discussão judicial envolvendo a própria existência do crédito. Perfeito, obrigado, Juliana. As respostas foram muito claras e objetivas. Eu vou agora fazer duas perguntas direcionadas ao João na parte específica da portaria excepcional. Essas foram as perguntas que a gente mais ouviu, né, nos últimos dias, desde a publicação da portaria. Então, imagino que seja uma dúvida frequente dos contribuintes. A primeira delas, João, é sobre especificamente o artigo 6º da portaria, né? O artigo que trata do impacto da pandemia na capacidade de geração de resultados, no momento em que a portaria diz que este impacto será considerado um fator de redução da capacidade de pagamento. Então, a pergunta que se faz é como isso vai ser feito na prática? Como vai ser
análise da Procuradoria em relação a esse impacto da pandemia para fins de redução da capacidade de pagamento. Matheus, é de fato uma pergunta muito interessante e eu até gosto de agradecer a oportunidade de falar sobre esse aspecto veja, quanto menos dúvida restar sobre como se vai avaliar a capacidade de pagamento, como se vai estimar isso, eu acho que mais chance a gente tem de afastar argumentos do tipo isso é arbitrário, isso é ilegal, e etc. Então, a consideração que eu costumo fazer inicial é o seguinte, olha, primeiro, não é nada arbitrário, muito pelo contrário, ela se pauta por critérios objetivos, razoáveis e republicanos, obviamente, e é um ótimo meio da gente estabelecer e diferenciar aqueles que merecem daqueles... Aliás, não é um ótimo, não, é o único, né? Dos que merecem e dos que não merecem. E aí, de fato, veja, antes da transação excepcional, eu explicava a questão da capacidade de pagamento de uma maneira a separar uma regra geral de uma regra especial, como eu falei lá no começo. Então, a regra geral, vou só resumir aqui. A gente pega as informações econômico-fiscais e patrimoniais do devedor, aplica uma equação matemática e fala, olha, você pode pagar tanto em 60 meses. Se esse tanto for superior ao volume de débitos, não se aplica desconto. Se for inferior ao volume de débitos, se aplica desconto. Muito bem. Tá. E aonde que eu olho essas informações econômico-fiscais e patrimoniais? Olha, não poderia ser diferente. É a partir das informações prestadas por meio de obrigações acessórias pelo próprio devedor ou por terceiros, certo? Ou seja, são informações de posse do Estado brasileiro, certo? Muito bem. Só que é o seguinte, a gente tem uma pandemia que bateu a nossa porta e assolou a nossa economia de uma maneira muito intensa. Como captar essa degradação de forma que eu não dependa de uma obrigação acessória, não dependa, por exemplo, da apresentação de uma declaração de imposto de renda da pessoa física, que, afinal de contas, o prazo acabou agora no final de junho, para informar a situação econômica de 2019. Só que é o seguinte, a gente está diante de um fato que aconteceu e começou a ter os impactos econômicos mais evidentes em março de 2020. A partir da declaração de imposto de renda da pessoa física, eu consigo compreender o contribuinte que merece ou que não merece? Olha, se eu estou fazendo um programa aqui, um instituto, para evitar os impactos da pandemia, eu não vou poder só olhar para essa obrigação acessória. Mas eu quero aqui avaliar aquele que está há alguns anos em dificuldade econômica. Muito bem. Serve lá o histórico de declaração de imposto de renda da pessoa física e outros documentos, obviamente, como um bom ponto de partida. E aí, qual foi a solução? A solução foi a gente criar de uma maneira muito simples, aliás, tem até circulado aí um vídeo de divulgação feito pela PGFN, aqui mostra o passo a passo na hora de adesão lá no Regularize e como faz essa prestação de informação. Qual foi a solução aventada? Bom, a gente vai olhar as informações que a gente tem, que nem sempre captam o impacto inicial da pandemia, certo? E o contribuinte, na hora que for fazer adesão, ele vai informar a receita bruta, se for pessoa jurídica, de 2019 e de 2020, tá? Até o mês da adesão. Se for uma pessoa física, o rendimento bruto mensal. E se for uma pessoa jurídica de direito público, o rendimento, a receita corrente líquida, certo? E a diferença da receita corrente líquida do rendimento bruto ou da receita bruta mensal, a diferença 2020 e 2019, ela vai ser um fator redutor proporcional daquelas informações que a gente já tem aqui. Então, digamos que isso denote que o faturamento dele se degradou em 90%, o que tem sido muito comum, infelizmente, viu? Tem setores econômicos aí que se degradou de uma maneira muito intensa. Nessa mesma proporção, a gente vai degradar a capacidade de pagamento da pessoa física e jurídica para permitir a adesão. Então, veja, numa situação, se a gente desconsiderasse isso, a partir das informações que eu já tinha, pode ser que uma pessoa física ou jurídica fosse classificada como, cujos créditos fossem classificados como recuperável, porque eu estou desconsiderando os últimos fatos, certo? Que aconteceu de março para cá. Se eu olhar os fatos de março para cá, que ele vai prestar lá na hora da adesão, aí sim eu vou poder falar, olha, sim, mas aqueles fatos degradaram tanto que agora sim eu devo franquear, porque degradada está a situação econômica fiscal desse contribuinte. Então, veja, lá na hora da adesão, o contribuinte vai fazer o seguinte, aqui entrando num aspecto bem prático,
ele vai lá informar o CPF e CNPJ, vai prestar as informações de receita bruta, rendimento bruto, ou receita líquida corrente de 2019 e 2020 até o mês da adesão, certo? Vai apertar, vai confirmar. Claro, isso tudo não poderia deixar de ser confirmando que aquelas informações são verdadeiras, sobre as penas administrativas, cíveis e penais cabíveis. Qualquer país sério exigiria, certo? E aí ele vai conhecer a sua capacidade de pagamento estimada pela PGFN, certo? Aí ele vai ver as modalidades que ele pode aderir, dada aquela circunstância, e vai poder dizer, olha, eu quero aderir a essa ou aquela, ou então não. Vai falar assim, olha, deixa eu ficar aqui no parcelamento que eu já tinha, ou então não me interessa migrar agora, e aí não vai confirmar lá. Mas veja, ele vai aderir, efetivamente aderir no momento posterior ao conhecimento da sua capacidade de pagamento, colhida a partir das informações que a gente já tem, mais aquelas que ele vai prestar ali naquele momento. Certo? Então, em linhas gerais, é isso. Tem um videozinho bem bacana aí que está circulando, que explica bem essa história. João, perfeito. Antes de entrar na outra pergunta, só um esclarecimento sobre essa. No momento em que, então, que essas informações forem preenchidas, as opções já vão sair automaticamente ou isso vai demorar um tempo? É na hora, cara. É na hora. Já sai na hora. Ali, já calcula a capacidade de pagamento com o redutor, ele já sabe das situações que ele tem ali para fazer adesão, pode, por exemplo, desistir de um parcelamento que ele tem e imediatamente migrar para uma transação. É tudo bem na hora. Aliás, esse foi um investimento bruto da Procuradoria, porque, veja, a Procuradoria ela presta um serviço público, tá? Então, assim, eu quero que compreendam isso na sua essência. O servidor público e o serviço público está à disposição do povo, do público. Então, quanto mais fácil for essa adesão, mais vou me sentir cumpridor da minha missão institucional aqui dentro. Muito interessante. Então, vai ser no âmbito do Regularize, né, João? O contribuinte vai lá com o certificado digital, entra e já vê qual vai ser o redutor dele. Perfeito. Super inovador, né? Acho que a gente nunca teve nada nem parecido com isso. Assim, não faz o menor sentido, por exemplo, colocar ninguém em uma fila agora, né? Ou exigir uma presença, a presença da pessoa, ou então demandar, por exemplo, a apresentação de documentos para uma análise pontual. Veja, o problema é em massa. Ou a gente faz dessa maneira, ou significaria deixar uma série de pessoas de fora do benefício, tá? Então, por isso que a gente precisou, e a tecnologia está aí à nossa disposição, é para isso mesmo. Agora, eu acho que isso até... Diga. Não, eu vou só acrescentar uma coisa. Te perguntar, na verdade, tá? Quando esse contribuinte, por exemplo, apresenta esse documento, entra no Regularize e, eventualmente, vamos lá, ele tem um débito que está parcelado, tá? Mas ele tem interesse em migrar do parcelamento para a transação. No caso, ele pode primeiro ver o benefício para depois ele desistir do parcelamento e fazer a migração? Desculpa, João, antes de responder, essa era uma pergunta que eu faria, e a Juliana se adiantou e fez, então muito bom, excelente. Só queria falar um complemento, só para nessa sua resposta, você diferenciar os parcelamentos em dívida ativa daqueles que não estão inscritos. Uma pergunta que a gente recebe em muita quantidade eu tenho parcelamento na Receita e quero aderir à portaria excepcional. Então, acho que a resposta da Juliana, que é da pergunta da Juliana, se refere aos débitos inscritos, né? E eu também só queria que você complementasse falando dos não inscritos. Desculpa, Matheus, mas como a gente sabia que era um papo aqui, aí o João falando, aí eu fiquei pensando, mas se ele tem um parcelamento, ele apresenta o documento, né? Porque ninguém vai desistir do seu parcelamento sem ter certeza, né? Que vai ser bom migrar. Não, exato. E até foi um ponto, eu achei uma pergunta muito boa, porque eu tinha a impressão, lendo a portaria, de que o contribuinte apresentaria informações entre julho e dezembro. E na minha cabeça, sim, entre julho e dezembro não era um prazo de adesão, era um período em que as informações poderiam ter sido prestadas, ou seja, você poderia apresentar algumas informações em julho e a resposta da PGFN poderia vir neste período. Mas aí, com a pergunta do João, como é tudo automático, aí, de fato, a minha pergunta seria exatamente a sua. Assim, o que eu faço? Eu tenho parcelamento, já posso desistir para entrar ou posso ver antes? E o segundo, como é que isso se aplica aos débitos não inscritos?
Eu acho que a gente não tem esse tempo todo para poder analisar e deferir. Então, assim, a coisa precisa ser automática mesmo. Então, veja, o contribuinte vai prestar lá, vai conhecer sua capacidade de pagamento, certo? Vai conhecer as modalidades a que ele possa aderir. Olha, a modalidade é com desconto tal e com a redução tal. Desculpa, com desconto tal e com alongamento tal. Vai saber todas as modalidades em que ele pode encaixar aquele débito dele. E aí vai precisar fazer uma aritmética ali, olha. Vale a pena eu ficar no parcelamento que eu já tenho com descontos? Digamos que ele tenha aí um PAEX, uma 11941, uma 12996, ele vai precisar fazer umas contas ali, ver o que é mais vantajoso. Afinal de contas, esses regimes também prevêem descontos. E aí sim, fazer a adesão. Então, veja, ele não vai precisar desistir de nada no escuro, né? Ele vai saber exatamente o seu direito a poder migrar, dadas as circunstâncias, certo? E agora, um aspecto que é interessante, antes de ir para a segunda parte da sua pergunta, é o seguinte. Veja, a adesão, isso diferencia um pouco também a transação dos parcelamentos. A adesão é até 29 de dezembro, tá? O que significa que é um regime, e até 29 de dezembro, ou seja, é um prazo longo, não é só por causa da pandemia. Em tese, editais de transação, eles tendem a ser maiores mesmo, né? E aí, digamos que o contribuinte entre lá agora, preste essas informações de 2019, coloque a de 2020 até agora, junho de 2020, aí olha lá, olha, realmente a minha receita bruta não caiu tanto em junho, em maio, e então a minha capacidade de pagamento não foi tão estremecida assim. Mas aí em julho, agosto, setembro, por exemplo, ele toma uma pancada. Sei lá, que motivo for. Imagino que a realidade ela é tão rica de casos, né, que isso pode acontecer. Aí ele entra lá de novo e aí coloca as informações de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí ele vai poder ver, olha, agora eu tenho direito, que agora o meu impacto foi reconhecido, ele foi indicado pelos meus números, e isso é um fator redutor, o que não era até em julho, por exemplo, certo? E aí ele pode fazer isso até dezembro, até dia 29 de dezembro, ou seja, considerar, eu não sei, eu não conheço nenhum, mas imagino até que vocês devam conhecer melhor do que eu, algum contribuinte que não tenha sido inicialmente impactado. Foi depois, a partir de julho, a partir de agosto, seja lá por que motivo for, certo? Então, veja, essa captação do quanto degradou a capacidade de pagamento, ela é quase que instantânea, e não poderia ser diferente, certo? O devedor tem um crédito parcelado na Receita Federal, ou seja, não inscrito em dívida ativa da União. Ele pode aderir à transação? Veja, aqui é preciso um cuidado, tá? O crédito não inscrito ele não está sob gestão da Procuradoria, está gestão do órgão de origem. Em grande parte é a Receita Federal, mas pode ser outros, né? Pode ser aí um crédito trabalhista, por exemplo, uma multa trabalhista que não foi inscrito em dívida ativa ainda, e aí ele quer saber se ele pode incluir. Então, veja, se ele vai desistir lá, e como ele vai desistir lá, e se o órgão de origem vai mandar isso a tempo para a gente fazer a inscrição em dívida ativa e ele aproveitar o benefício, é um assunto que precisa ser tratado no órgão de origem. Afinal de contas, a eles cabem a gestão do crédito enquanto não inscrito em dívida ativa, né? Em regra, a Receita Federal, mas podem ter outros órgãos de origem, como eu disse. Digamos que, tá, uma hipótese, ele aqui tem o seu parcelamento rescindido por qualquer outro motivo lá na Receita Federal, tá? E a Receita Federal me encaminhou agora em julho, ou em agosto, esse crédito para inscrição em dívida ativa. Ele vai poder incluir esse crédito na transação excepcional, a transação do coronavírus? Sim, ele vai poder incluir. Tá, mas digamos que ele tenha feito a adesão à transação excepcional em julho, com os créditos que ele tinha inscrito em dívida ativa, tinham 10 créditos inscritos em dívida ativa, foi lá e fez a adesão com os 10. Está lá pagando a sua entrada, certo? E aí, em agosto, vem um novo crédito. Um novo crédito está inscrito em dívida ativa, porque o órgão de origem nos mandou. O que ele vai fazer? Ele precisa regularizar isso, como diz lá a portaria. Ele vai poder reconsolidar a conta dele de maneira que abranja também esse crédito, e aí ele faça um pacotão, digamos assim, de 11 inscrições, também diz lá a portaria da pandemia, 14.402, que sim, ele vai poder até 29 de dezembro fazer uma reconsolidação da sua conta, de modo a abranger os créditos que foram inscritos nesse delta T aí que se deu. Perfeito, João, muito bom. Na verdade, se a minha profissão fosse só de fazer perguntas, como moderador estaria mal, porque na verdade você vai respondendo, as dúvidas que eu vou ficando, você responde logo em seguida, né? Então não teria emprego. Já vai batendo em todos os pontos. O que a gente tem ouvido na prática é exatamente isso, que haveria uma entre aspas, correria de parte dos contribuintes
à Receita Federal para, eventualmente, sabendo que teria uma redução grande na capacidade de pagamento, especialmente para aqueles parcelamentos ordinários, né? Então, enfim, você deu o exemplo de PAEX, parcelamentos mais antigos em que houve redução. Acho que o que a gente mais vê aqui que preocupa os contribuintes são os parcelamentos ordinários, em que tem um prazo máximo de 60 e não tem nenhuma redução, né? Então, na tentativa de fazer essa rescisão lá e, eventualmente, aderir no Regularize a portaria excepcional. A gente tem mais algumas perguntas aqui que fizeram, mas, infelizmente, eu não vou poder contemplar todas elas. A gente tinha combinado com a Juliana e com o João o tempo de evento, porque eles têm compromissos em seguida. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo uma vez mais a presença da Juliana, a presença do João. Foi uma honra para a gente. Eu confesso que, lendo a portaria, eu achei muito boa, e agora, com as explicações do João e da Juliana, eu achei melhor ainda. Assim. De fato, um trabalho sensacional, que a Procuradoria está de parabéns. Então, a gente agradece a presença de vocês e fica à disposição para o que precisarem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Matheus, Giuseppe, Pedro, obrigado, viu, cara? É uma honra, uma enorme satisfação, já não canso de repetir isso, participar aqui com vocês, que formam um corpo de advogados muito qualificados. Portanto, tenho aqui na minha pessoa sempre um correspondente para tratar em lives e eventos desses assuntos que sempre geram dúvidas e etc, viu? Obrigado e boa tarde. A honra é toda nossa, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Uma boa tarde viu? a todos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, João. Tchau, Juliana. Tchau, Matheus. Tchau, Pedro. Tchau.